O espírito de nossa época e o que ele pode nos revelar de perverso ou saudável em nós mesmos. Olá, eu sou o Sérgio, psicólogo clínico, terapeuta sexual e escritor, e você está no meu canal Devaneios do Sérgio. Desde já, peço o seu like, compartilhamento, inscrição, para continuar recebendo reflexões e devaneios como esse. Cada tempo, cada cultura, cada sociedade revela em si um espírito da sua época. E por espírito da sua época, eu quero dizer exatamente algo que nos mobiliza e nos motiva muitas vezes de forma a ter comportamentos, atitudes e ações que muitas vezes são inconscientes, que fazemos quase como um movimento ou às vezes até uma necessidade, e que revela exatamente o caráter daquela época, daquele tempo histórico, daquela cultura. E isso pode ser bom, mas também pode ser perverso, pode conter uma sombra, algo que pode ser muito destrutivo. E tem algo que é muito interessante quando falamos sobre o espírito da época, que conversa muito e se relaciona muito com a ideia de um complexo cultural, muitas vezes, aí trazendo uma linguagem junguiana, a ideia de que esse espírito da época, esse complexo, é algo que nos toma, que muitas vezes toma a frente de nossas ações, e que não é consciente, e que aí reside o lugar da gente pensar o quanto nós conseguimos fugir disso e fazer uma contraposição disso, uma atitude, um posicionamento diferente do espírito da nossa época, e quanto isso muitas vezes pode ser marcado até como uma exigência do nosso eu para se diferenciar da massa. Por exemplo, o que eu quero dizer com diferenciar-se da massa? Vamos pensar que, de um certo modo, o machismo é um espírito de uma época que ainda ele está presente, claro que aí ruindo já, até com as lutas e os avanços, mas ele ainda é muito presente. E quando alguém se coloca a ser antimachismo e também se colocar em outros lugares de um espírito da época, que pode ser o feminismo, por exemplo, é aquela pessoa está fazendo uma contraposição do eu dela em relação a uma massa inconsciente, muitas vezes, que vai reproduzindo por reproduzir. E isso é uma forma da gente se contrapor. Mas nem sempre a gente consegue, nem sempre isso é conquistado de uma maneira simples e puramente pelo existir. Isso às vezes demanda de nós, muitas vezes, um caráter de posicionamento, de estudo, de autoconhecimento, autorreflexão, autocrítica, enfim. E para a gente poder conseguir entender o espírito de uma época, nós precisamos compreender os ditames de uma sociedade, o status quo vigente daquela sociedade, qual que é a norma, como que a gente faz uma leitura da nossa sociedade, tanto em nós, daquilo que nos atravessa, como aquilo também que está posto, que nós conseguimos observar. Portanto, como nós podemos fazer uma leitura do espírito da nossa época, desse momento presente em que eu estou gravando esse vídeo? Tem duas palavras que eu gostaria de trazer para vocês que revelam muito o espírito da nossa época, que é a ideia da hiperprodutividade, ou seja, eu sou um sujeito na medida em que eu produzo coisas. Olha que interessante. Você só se reconhece quanto indivíduo e você só passa a reconhecer alguém quanto indivíduo como alguém que é capaz de produzir. E não apenas produzir por si mesmo, mas produzir algo que dê um retorno monetário ou que te coloque num status social. E aí a gente pode já lembrar enfaticamente da ideia de um produtor de conteúdo, de alguém que deliberadamente utiliza as plataformas e mídias sociais e redes sociais para alavancar a vida, ter uma ascensão social e econômica. Então ele passa também, aí entra outra palavra da nossa época, que é performar. Não basta apenas que eu produza ou hiperproduza, mas eu também preciso performar, mostrar que eu estou produzindo. Então a gente tem uma característica muito presente no espírito da nossa época, e muitas vezes quem vai fazer uma contraposição disso, ou vai fazer um movimento contrário disso, é lido como alguém que pode ser olhado como uma expressão de alguém que não é interessado, que não quer trabalhar, ou alguém que não faz nada. E isso não é uma verdade. Nós precisamos pensar que a lógica de trabalho mudou muito ao longo das nossas vidas. Se no período, na geração dos nossos pais, trabalhar significava colocar-se numa hora X de trabalho, ir para casa descansar e ter lazer e ter coisas fora do trabalho, ou seja, existia a vida do trabalho e existia a vida pessoal. Hoje, se a gente notar, isso está tão entranhado, vida pessoal e trabalho, que a gente acaba performando isso, performando até o lazer, ou seja, eu mostro que eu estou tendo divertimento, eu mostro que eu estou tendo tempo de qualidade para além do trabalho, mas é numa lógica de produção, produtivista.
É preciso lembrar que as plataformas, inclusive as que eu estou falando, lucra com a produtividade, lucra com o excesso de vídeos, lucra com o excesso de visualizações, de curtidas, enfim. Então é importante recordar-se desse lugar, que nós estamos agora num outro espírito da época, e aí vale a pena começar a, fazendo essa lente, né, fazendo essa reflexão, como eu vou me opor a isso? Como eu posso ter ferramentas internas para lidar num sentido opositivo? Como o espírito da época muitas vezes nos atravessa e nos motiva sem consciência a fazer o que fazemos, será que a gente precisa estar tão inconsciente a todo momento? Será que a gente não pode agora fazer um parar e pensar por que eu preciso produzir tanto? Por que eu preciso postar tanto? Por que eu preciso mostrar tanto? Será que eu não posso viver na minha intimidade? Será que eu só posso existir na medida em que estão me vendo, me dando like? Eu deixo essa reflexão para você também começar a fazer um exercício de se olhar para além do espírito da época e olhar como esse espírito da época pode ser perverso, porque aí quando a gente olha os índices de ansiedade, estresse laboral, pânico, depressão, a gente não pode deixar de olhar que há uma relação direta e indireta com esse espírito de nossa época, que diz o tempo todo que você tem que produzir, que você tem que o tempo todo postar, e que você tem que ter o tempo, né, tem que estar aí o tempo todo performando.